Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargo sem recurso de revista 1248 de 2010. Embargante Sueren Choinsky, embargada Caixa Econômica Federal. Com a palavra o ilustre relator, ministro Aloysio. Senhor presidente, bancário, cargo de confiança, reversão ao cargo efetivo, possibilidade, segundo o entendimento consagrado na súmula 372, no seu item 1. A venhando decisão que conheceu do recurso de revista por contrariedade ao item 1 da súmula 372 do TST, entendeu que a autora exerceu a função de confiança bancária identificada nos normativos da reclamada, sendo possível a reversão ao cargo técnico, porque o empregado apenas exerceu a função pelo período de 10 de 1 de 2008 a 13 de junho de 2010, não demonstrado conflito jurisprudencial na apreciação da matéria, porque os arestos colacionados traduzem debate quanto à impossibilidade de redução salarial do empregado bancário que exerce a função de caixa bancária, não há como conhecer dos embargos. Por isso que deles não conheço. Perfeito. Doutor Dinor. Senhor senhor presidente, com procuração dos autos, peço o uso da palavra. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Senhor vice-presidente, senhor ministro relator, demais ministros componentes da Igreja Corte, peço vênia aqui para divergir do relator e pedir que seja conhecido os embargos, visto que a situação é um tanto quanto peculiar. O regional consignou de que o cargo ocupado pela reclamante não era de confiança, jamais foi de confiança. Não se fundamentou na súmula 372, inciso 1, dessa Igreja Corte. A 8ª Igreja Turma, quando deu provimento ao agravo de instrumento e permitiu o conhecimento do recurso de revista, entendeu má aplicação da súmula 372. Ocorre que, como dito, o regional não havia fundamentado na súmula 372 e reversão ao cargo original, deixando de ocupar suposto cargo de confiança. O fundamento do regional era justamente a irredutibilidade salarial, a cancelamento de promoção e não reversão, não destituição de cargo de confiança. Os arestos trazidos a cotejo com a máxima vênia, ele se demonstra específico, por mais que não se trate da mesma função, até porque seria praticamente impossível encontrar um aresto, dado a criatividade dos bancos em criar nomes de cargos. A autora aqui era analista júnior, sempre trabalhou em jornada de 6 horas, assim como o caixa bancário. E o aresto trazido para demonstração da divergência diz exatamente o seguinte: não exercendo o caixa bancário cargo de confiança nem em comissão, a conclusão é que a gratificação, nesse caso, dá-se em virtude do cargo exercido pelo empregado, pois visa remunerar a complexidade da função. Ora, a reversão ou retorno à função anterior somente é considerada alteração contratual lícita quando o empregado vinha exercendo cargo de confiança. Como dito, o próprio regional consignou expressamente, e aqui eu peço vênia para ler apenas um trecho, que ficou consignado no regional, dizendo o seguinte: na hipótese, não houve destituição de função de confiança, mas houve rebaixamento, cancelamento da promoção à função de analista, retornando ao autor à função de técnico bancário. Desse modo, ao suprimir a gratificação, a ré ofendeu o princípio da irredutibilidade salarial e também da inalterabilidade lesiva das condições contratuais. Ademais, parafraseando o juízo singular, o motivo sustentado pela recorrente para o rebaixamento da autora não foi sequer quebra da confiança, mas meramente o afastamento do trabalho em licença para tratamento de saúde. Então tem mais essa situação que é agravante. A autora estava em licença saúde e foi rebaixada à função original pelo fato de ter ficado afastada por tratamento de saúde. Então, repito, com toda a máxima vênia aqui ao ministro relator, e até porque o conhecimento se confunde um pouco com o mérito,
é de que o regional consignou que não se tratava de função de confiança, se tratava de rebaixamento funcional e redução salarial. A Egrégia Oitava Turma fundamentou na má aplicação ou violação à súmula 372, sendo que o argumento do regional jamais era a súmula, não houve fundamento no regional na súmula 372. E o paradigma, o acórdão trazido à divergência é justamente esse o caso, dizendo que não se aplica a súmula 372 quando não se trata de cargo de confiança. Por mais que, repetindo, a nomenclatura dos cargos sejam diferentes, ambos acórdãos consignam de que não era cargo de confiança. Era um cargo técnico, sempre também de jornada de 6 horas, assim como o caixa executivo. Só que em vez de chamar o cargo da reclamante aqui, embargante, de caixa executivo, se chamava analista. Mas não era cargo de confiança. Isso não foi provado pela ré e, inclusive, não foi nem o argumento do regional. A ponto de que, na negativa ao subimento, à subida do recurso de revista, foi justamente isso, que o recurso de revista ele não atacava o acórdão regional, porque fundamentava na 372 e o regional jamais falou na súmula 372. De forma que ficou, data máxima vênia, até incongruente o recurso de revista da reclamada, que foi reconhecido e provido, foi conhecido e provido pela Egrégia Oitava Turma. Então, assim, pedindo máxima vênia, peço que seja aberta divergência para conhecer do recurso, visto que não se trata de cargo de confiança e entende a parte embargante que há a similitude fática necessária ao conhecimento da divergência com os acordos trazidos a Aresto. Obrigado. Ministro Aloysio. Senhor presidente, a questão é exatamente dos limites do recurso de embargos, né, o conhecimento. Se, naturalmente, há contrariedade ao item 1 da súmula 372 ou se há divergência específica. Na realidade, a oitava turma, diante do acórdão em embargos, em acórdão no recurso revista e complementado pelos embargos de declaração, conheceu do recurso revista e os proveu. E desse recurso interposto pela Caixa no tocante ao tema bancário, recondução ao cargo técnico, supressão da gratificação de função recebida por menos de 10 anos, e julgou improcedente os pedidos formulados. O fundamento consignado no acordo embargado diz exatamente o seguinte: da leitura do acordo recorrido, depreende-se que o egrégio tribunal de origem confirmou a sentença por considerar que a reclamante fora rebaixada de função. A analista, com a determinação do retorno ao cargo efetivo de técnico bancário, importando em ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho. Concluiu que as atividades inerentes ao cargo de analista seriam meramente técnicas, não tendo a reclamada demonstrado que a função exercida pela reclamante exigia fidúcia especial apta a caracterizar o exercício de função de confiança. A recorrente invoca a violação do 468, parágrafo único da CLT, o argumento de que, ainda que o cargo de analista não se caracterize como de confiança, não seria possível a incorporação da gratificação percebida pelo exercício de atividades diversas daquelas inerentes ao cargo efetivo por ela ocupada, técnico bancário, nos termos delineados pelas instâncias percorridas. A gratificação foi paga a reclamante de janeiro de 2008 a junho de 2010. Consoante a iterativa notória de jurisprudência da Corte, consubstanciada na súmula 372, apenas a gratificação de função paga por tempo superior a 10 anos incorpora-se ao salário do empregado. E a discussão gira em torno do alcance da estabilidade financeira, infere-se do verbete, das premissas fáticas lançadas. Assim, nos termos do 468, parágrafo único da CLT, o descomissionamento, na hipótese, resulta na desoneração do empregador pagar a gratificação à empregada. Por isso que conheceu por violação do aludido artigo 468, parágrafo único. No mérito, entendeu como lícita a reversão do empregado ao cargo técnico,
sem que tal medida importe em alteração contratual lesiva, julgando improcedente o pedido contido na reclamação trabalhista. No julgamento dos embargos de declaração opostos pela reclamante, entendeu a decisão, acolhendo a 8ª turma, deu provimento ao recurso revista reclamada, no que interessa, e consignou que a reclamante percebeu gratificação pelos 2 anos. Nos termos da súmula 372.1, não teria juiz a incorporação da gratificação. A embargante alega que há omissão no julgado, portanto o acórdão deixou de apreciar preliminar, lançado em contrarrazões que o recurso estava desfundamentado, pugna pela aplicação dos princípios da irredutibilidade salarial e da inalterabilidade das condições contratuais em prejuízo do empregado. E afirma que houve má aplicação da súmula 372 e, por fim, aduz que as parcelas intituladas gratificação de função, em verdade, remuneram a jornada de 6 horas. Essa escolhendo a turma, analisou devidamente as matérias que lhe foram submetidas, razão por que não se ressente julgado de nenhuma omissão, contradição ou obscuridade. Ressalte-se que a reclamada deduziu expressa e suficiente insurgência contra a decisão regional. Ao contrário do afirmado pelo reclamante, não houve redução salarial por rebaixamento, mas recondução ao cargo técnico com a supressão da gratificação recebida por menos de 10 anos. Ademais, restou consignado pelo Tribunal ACOR que a norma interna da reclamada prevê que a função de analista é considerada função de confiança, assim aplicável à súmula 372.1. Verifica-se que a argumentação deduzida pelo embargante expressa o inconformismo, ausentes requisitos. Bem, novos embargos de declaração opostos pela reclamante. Esta turma rejeitou os embargos de declaração do reclamante em novos embargos de declaração. A reclamante insiste que a premissa fática adotada no acordo embargado é dissonante, dados os autos, o que caracteriza erro material e contradição. Novamente, aduz que sofreu redução salarial pelo rebaixamento funcional e que esta turma revolveu fatos e provas ao consignar que a norma interna da reclamada prevê que a função de analista é considerada função de confiança. Consoante já minuciosamente explicitado nos acórdãos, não houve redução salarial por rebaixamento, mas sim recondução ao cargo técnico com a supressão da gratificação recebida por menos de 10 anos. Ademais, restou consignado pelo Tribunal ACOR que a norma interna da reclamada prevê que a função de analista é considerada função de confiança. O valor que a reclamante pretende seja mantido sua remuneração lhe era pago a título de gratificação de função. Assim, aplicável à espécie, a súmula 372. As sucessivas impugnações e rejeitou os embargos e aplicou multa. A reclamante interpõe embargos sob a égide da Lei 13.015 e aponta ofensa ao 7º da Constituição Federal, 468 da CLT, bem como contrariedade à súmula 372 do seu item 1, trazendo arestos. Com relação ao aspecto da violação de norma legal, a própria impossibilidade de conhecimento dos embargos. Com relação à contrariedade à súmula 372, não existe, na medida que o tribunal, que a turma, ao se manifestar, diz que ela voltou ao cargo técnico, não houve rebaixamento e recebia a gratificação, ou recebeu a gratificação por apenas 2 anos. Logo, não há que se falar em contrariedade a 372 no seu item 1. Com relação à tese do tribunal consignada na turma quando conheceu do recurso por violação do 468, parágrafo único da CLT, e diante do fundamento do julgado de que o autor exerceu cargo de confiança por 2 anos e daí houve reversão ao cargo efetivo, não há que se falar em má aplicação da súmula 372. Ressalta-se que a decisão elevou o debate tão somente ao fato de não haver estabilidade financeira, a que se refere o inciso 1 do verbete, em razão do retorno do autor ao cargo efetivo, conquanto da transcrição do julgado se verifique debate quanto a não se tratar cargo de confiança bancária, porque as atividades inerentes à função eram técnicas, nos termos da OJ70 transitória da SDI. A alegação de que houve, em realidade, rebaixamento do cargo da autora, de analista para técnico, não foi acolhido pela turma, que explicitamente realçou que não houve redução salarial por rebaixamento, mas sim recondução ao cargo técnico com a supressão da gratificação. Afastada a má aplicação, os 2 arestos colacionados para a divergência,
eles tratam da supressão de gratificação de função do bancário que exerce a função de caixa bancário, matéria que não se identifica com o debate. Por isso que não conheço os embargos. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Augusto César, com a palavra. Senhor presidente, não é uma situação muito simples, mas a mim impressiona muito o fato de que a turma reproduz, como se pode perceber ao final da página 2 do acordo ou do voto do eminente relator, a turma reproduz aquilo que foi tido como fato verdadeiro pelo acordo regional. E ali se diz, a reclamante fora, se confirmou a sentença por considerar que a reclamante fora rebaixada de função analista com a determinação do retorno ao cargo efetivo de técnico bancário, importando em ofensa aos princípios de irredutibilidade salarial e da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho. Concluiu que as atividades inerentes ao cargo de analista seriam meramente técnicas, não tendo a reclamada demonstrado que a função exercida pela reclamante exigia fidúcia especial, apta a caracterizar o exercício da função de confiança. Então, o que o regional deixou claro foi que não haveria, neste caso, reversão a cargo efetivo, mas rebaixamento propriamente. Nós estaríamos tratando de função estritamente técnica. Pois bem, como teria agido a turma? A turma entende que estaria violado o artigo 468, parágrafo único da CLT, e é bom que se diga logo, o conhecimento da revista se deu por violação do artigo 468, parágrafo único da CLT, mas esse entendimento se deu com base naquilo que seria a iterativa e notória jurisprudência desta Corte, consubstanciada na súmula 3721 do TST, né? Apenas a gratificação de função paga por tempo superior a 10 anos incorpora ao salário do empregado, não podendo ser suprimida e tal. E aí, na sequência, vem sobre estar violado o artigo 468, parágrafo único da CLT, porque o descomissionamento, na hipótese, resulta na desoneração do empregador. Sucedem 2 embargos declaratórios em que a parte invoca a má aplicação da súmula 372, que seria o embasamento, a causa primeira de se entender violado o artigo 468, parágrafo único, e a turma renova o fundamento de que não houve má aplicação da súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu penso que, não obstante a primeira decisão da turma, antes do julgamento dos embargos declaratórios, seja alusiva ao artigo 468, parágrafo único da CLT, essa decisão se deu com base naquilo que é a construção jurisprudencial já consolidada na súmula 3721 do Tribunal Superior do Trabalho. Nessa situação, não me parece que seria inadequado que nós pudéssemos conhecer por contrariedade a súmula 3721 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, além disso, a mim também inquieta o fato de que os 2 arestos trazidos à colação realmente se referem à Caixa e se reportando àquilo que seriam as atribuições de Caixa. Mas o segundo deles, na página 5 dos embargos, tem um trecho em que se diz, por fim, o artigo 468, parágrafo único da CLT, refere-se a cargo de comissão e de confiança. E aí segue, que é à luz da orientação da súmula 102 do TST, etc. Eu tenho como premissa fixada pelo regional e transcrita pela turma a premissa de que não se trata de cargo de comissão e de confiança. Se trata de um cargo que exige, né, pressupõe atribuições estritamente técnicas, sem o pressuposto da fidúcia bancária. Então, eu peço vênia ao ministro relator, mas aqui eu conheceria, tanto por contrariedade à súmula 3721, como também neste segmento, neste fragmento do acórdão que é trazido à colação,
me parece que há substancialmente uma divergência, que é aquela que diz respeito sobre aplicar-se o artigo 468, parágrafo único da CLT, para funções estritamente técnicas, em que não existe comprovadamente, de modo incontroverso, qualquer comissionamento. Então, eu conheceria, e evidentemente, até porque assim eu sinalizo no meu voto, eu já proveria para restabelecer o acórdão regional. Perfeito. Estabelecer acórdão regional. Presidente, apenas esclarecendo aqui, Ministro Luiz. Sua Excelência, para referência a folhas 2 do meu voto, na folhas 2 do meu voto, eu reproduzo o acórdão da turma. E, na realidade, o que ocorre é exatamente o seguinte, é saber a função exercida, o que disse a turma, depois de ter conhecido o recurso, extraindo do acórdão regional. O que diz a turma? Trata-se de exercício de uma função de confiança e a função dela técnica, que era primitiva, houve naturalmente a volta ao cargo efetivo, que é técnico, tirando-se a gratificação de função. Se admitir agora todo esse conteúdo para entender que ela sempre exerceu função técnica, que não houve gratificação de função, aí vamos começar de novo na petição inicial e estabelecer um conflito. Essa é matéria para ser trazida na instância regional. Toda essa discussão com relação ao exercício da função, a gratificação de função, é verdade, muitas vezes nós temos como consciência de que determinadas instituições bancárias, ou as instituições bancárias, como regra geral, atribuem uma gratificação de função para descaracterizar, para enquadrar-se no parágrafo 2º do artigo 224, todo e qualquer empregado bancário. Agora, toda essa matéria é preciso que faça parte do rumo da prosa na instância ordinária. O que nós não podemos aqui é rever, sobretudo em grau de embargos, a contrariedade ao item 1 da 372, quando a tese da turma é de afirmar exerceu a função de confiança por 2 anos e reverteu, e houve a reversão à função anterior técnica. E que aquela é gratificação de função. Se eu verificar que para abrir a cognição, não estou dizendo mérito, se eu pudesse ter o mérito e voltar a res in judicium deducta, eu teria talvez até uma outra conclusão. Que na realidade é que nós estamos em instância de embargos à SDI, onde julgamos divergência entre turmas, perfeito, ou contrariedade à súmula OJ. Perfeito. Ministro Márcio. Eu não vou contra-argumentar, não. Eu só queria Ministro Augusto César. Eu só gostaria de simplesmente ler o trecho do acórdão turmário, de onde eu estaria extraindo a contrariedade à súmula 372. O trecho diz o seguinte, aspas, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o egrégio tribunal de origem confirmou a sentença por considerar que a reclamante fora rebaixada de função analista com a determinação do retorno ao cargo efetivo de técnico bancário, importando em ofensa aos princípios da irredutibilidade salarial e da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho. Concluiu que as atividades inerentes ao cargo de analista seriam meramente técnicas, não tendo a reclamada demonstrado que a função exercida pela reclamante exigia fidúcia especial da salarial e da inalterabilidade lesiva do contrato de trabalho. Concluiu que as atividades inerentes ao cargo de analista seriam meramente técnicas, não tendo a reclamada demonstrado que a função exercida pela reclamante exigia fidúcia especial apta a caracterizar o exercício da função de confiança. Fecho aspas. Perfeito. Ministro, agradeço. Ministro Márcio, com a palavra. Senhor presidente, eu participei desse julgamento na 8ª turma e, com efeito, o que a turma disse é que é um dos requisitos, dos 2 que ela aponta, a reclamante não apontou, que é o tempo de serviço, do tempo de percepção da gratificação por mais de 10 anos. Por isso se entendeu que a decisão que deferia parcela ou restabelecimento violava o 468 da CLT. Eu estou acompanhando o relator com esse fundamento. Perfeito. Ministro Senhor presidente. Valmir. Ministro Valmir.
Me permitiria um esclarecimento de fato? Eu acho que está bem esclarecida a questão. Vou prosseguir no julgamento. Ministro Valmir. Senhor presidente, a questão é muito sensível mesmo. Sob um prisma, o voto do ministro Aloysio está rigorosamente correto, do ponto de vista técnico. O que eu entendo que houve uma incongruência, porque não seria uma contradição entre o acordo da turma e o acordo do Tribunal Regional, porque não haveria contradição, eu acho que é uma interpretação contrária ao senso do quadro fático que está no acordo regional pelo acordo da turma, com a devida vênia. O que foi dito no acordo regional? Que o cargo de analista não era de confiança, era técnico, e afastou a validade da previsão da norma interna da Caixa Econômica. Esse é o aspecto. Então, a discussão é, o cargo de analista não é de confiança, é técnico. O que disse a turma? Que o tribunal havia concluído que o cargo de analista era de confiança, e não foi essa a conclusão. Por isso que, a rigor, senhor presidente, com a devida vênia, o ministro Aloysio, quem admiro muito e sabe, e é difícil divergir, eu estou entendendo que houve má aplicação da súmula 372.1, no caso, que inclusive foi objeto do segundo embargo de declaração, exatamente porque não houve retorno ao cargo efetivo, mas houve um rebaixamento mesmo. O descomissionamento importou em rebaixamento de função, a partir da premissa do acórdão regional de que o cargo de analista não era um cargo de confiança, mas um cargo técnico. E, portanto, não se justificava esse retorno ao cargo efetivo, que haveria, sim, um rebaixamento, eu não diria nem rebaixamento de função, mas uma redução salarial que violaria a Constituição. Como nós não podemos conhecer por violação, nós podemos conhecer por má aplicação da súmula, porque ela não rege a hipótese. Perfeito. É por isso que eu pedi, mais uma vez, ao ministro Aloysio Corrêa da Veiga, eu peço venha para acompanhar a divergência. Perfeito. Ministro Zé Roberto Pimenta. Senhor presidente, esse caso não é simples, principalmente no conhecimento, como já foi bem acentuado, tanto pelo ministro Aloysio quanto pelo ministro Augusto César. A via do conhecimento que me parece possível, e quero examinar sob essa ótica, é a da possível contrariedade a uma aplicação da súmula 372, item 1, invocada nos embargos. Nós bem sabemos que essa súmula, ela reflete diretamente, exatamente o artigo 468, parágrafo único da CLT. Ela trata das hipóteses de reversão ao cargo originário, quando a pessoa ocupa uma função de confiança e volta ao cargo básico por mais de 10 anos. A questão da estabilidade financeira ou econômica. É uma especificação do artigo 468, parágrafo único da CLT, que foi utilizado pela decisão turmária, ora embargada, para conhecer dos embargos da Caixa. Foi conhecido por violação do artigo 468, parágrafo único. Então, as questões se confundem e devemos examinar se, no caso concreto, o conhecimento pelo 468, parágrafo único, implicou em má aplicação ou contrariedade à súmula 372, item 1, que foi, afinal de contas, utilizada pela turma, como bem acentuou o ministro Márcio Eurico, quando ela aplicou o critério dos 10 anos. Mas ela só aplicou o critério dos 10 anos depois que determinou que teria havido reversão e não rebaixamento. Então, o ponto crucial aqui é saber se realmente era possível, à luz dos dados constantes do acórdão regional transcrito na decisão turmária, se era possível realmente fazer essa leitura de que os dados constantes do acórdão turmário, ao contrário do acórdão regional, ao contrário do que lá se decidiu, levavam à incidência do artigo 468, parágrafo único da CLT e também da súmula 372. E, data vênia, me parece que, lendo aqui o trecho transcrito no acórdão da turma, o trecho do acórdão regional transcrito, no agravo de instrumento, o ministro Augusto César fez uma leitura do que se resumiu no mérito, ou quando se examinou o recurso de revista, melhor dizendo. Mas no agravo, a folha 3 do acórdão turmário, eu estou abrindo aqui o processo eletrônico, página 1254, há um trecho mais amplo do acórdão regional transcrito na decisão turmária que diz o seguinte: a egrégia turma assim fundamentou sua decisão.
salientes que não há alegação da reclamada no sentido de que o adicional de função estivesse vinculado ao exercício de cargo técnico, mas tão somente de que estava atrelado à função de confiança. E aí prossegue. Em caso, na folha seguinte, consoante o MNRH 60, folha 776, a função de analista pleno ou analista sênior é considerada função de confiança. Todavia, não é a nomenclatura da função, tampouco o pagamento de gratificação que determina o enquadramento da função como de confiança, mas sim o efetivo exercício de tarefas que demandem fidúcia especial. Repito, isso é o acórdão regional transcrito no acórdão turmário. Conforme o MNRH 60, as atribuições principais do cargo de analista são, e aí relata as funções. Logo, conclui-se que as atividades inerentes à função eram meramente técnicas, cabendo, pois, à ré comprovar que a função exercida pela autora exigia fidúcia especial, inerente aos cargos ou funções de confiança. E aqui é muito interessante, porque logo a seguir o acórdão regional transcreve a nossa OJ transitória 70, a famosa OJ transitória 70 da SDI, que começa dizendo o seguinte: Caixa Econômica Federal, bancário, plano de cargos em comissão, opção pela jornada de 8 horas, ineficácia, exercício de funções meramente técnicas, não caracterização de exercício de função de confiança. Ou seja, o acordo regional enquadrou a situação deste reclamante na OJ 70, que diz que essa função não era de confiança, mas sim meramente técnica. E prossegue. Destarte a função exercida pela autora, é uma moça, em decorrência da percepção de comissão, não pode ser considerada como de confiança bancária, nos termos do artigo 224 da CLT. E aí segue. E isso ocorreu por 2 anos, foi o critério que o ministro Márcio falou. Portanto, o critério temporal de 10 anos não é relevante, porque não houve reversão, mas sim rebaixamento. A turma, lendo isso e transcrevendo esse dado, reenquadrou essa situação como entendeu que deveria reenquadrar, entendendo que era sim cargo de confiança bancária, e aí aplicou a súmula 372, item 1, e como não tinha 10 anos, mas só 2, entendeu válida a situação, a alteração promovida pela Caixa, que data vênia me parece que foi sim de rebaixamento funcional e não de reversão, razão pela qual não deveria ter aplicado nem o artigo 468, parágrafo único, que adotou como via de conhecimento do recurso revista, mas também da súmula 372, item 1, que foi amplamente invocada nos fundamentos do acórdão turmário para decidir como decidiu. Então, por todos esses fundamentos, me parece que é possível nós nos valermos dos dados constantes do acórdão da turma para entender que sim, com todas as vênias, houve contrariedade ou má aplicação à nossa súmula 3721 do Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual eu conheço dos embargos e peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Perfeito. Ministro Hugo. Pois é, senhor presidente. Em primeiro lugar, a turma, quando inicia o exame do recurso de vista, diz textualmente, abro aspas, a recorrente invoca a violação do artigo 468, parágrafo 1 da CLT, ao argumento de que, ainda que o cargo de analista não se caracterize como de confiança, não seria possível a incorporação. Quer dizer, a própria recorrente reconhece que o cargo de analista não é de confiança. Então, para mim, isso está superado. A questão é saber, no caso aqui, que foi paga uma gratificação de função a um cargo que não é de confiança, se essa questão envolve ou não a aplicação da súmula 372 ou não, se foi ou bem mal aplicado. Então, para exame dessa questão, dessas minúcias, eu peço vista regimental, senhor presidente. Então, vista regimental ao ministro Hugo Carlos Scheuermann.